Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Estamos hoje no nosso terceiro dia de meditação da carta aos Romanos. E hoje meditaremos nos capítulos 9, 10, 11 e 12. Porém, antes eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, em mais uma manhã estamos em Tua presença. Pai querido, a nossa leitura de ontem nos trouxe a reflexão de tão grande amor que o Senhor tem por nós. Um amor tão profundo que não há nada que seja capaz de nos separar deste amor. E nós te louvamos nesse novo dia, ó Pai, com ações de graça ao teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo amor tão profundo por nós, por nos comprar, ó Pai, por preço alto, preço de cruz. O Senhor nos salvou, nos deu o privilégio, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então nós queremos te louvar nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que a tua graça continue abundante sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nos revele mais da tua palavra. É assim que nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 9, Paulo aborda questões profundas e desafiadoras sobre a soberania de Deus e o seu plano de salvação. Este capítulo é um convite a refletir sobre a justiça divina, a eleição e a misericórdia de Deus. Paulo começa expressando sua grande tristeza pelo estado espiritual de Israel, seu povo. Ele está angustiado pelo fato de muitos judeus não reconhecerem Jesus como o Messias prometido. Dos versículos 1 ao 5, Paulo expressa sua profunda tristeza pela incredulidade de Israel, declarando que preferiria ser separado de Cristo se isso pudesse salvar o seu povo. Ele destaca os privilégios espirituais de Israel: a adoração, a glória divina, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Além disso, lembra que deles vieram os patriarcas e por meio deles Cristo, o Salvador. Dos versículos 6 ao 13, Paulo aborda a soberania de Deus na eleição. Ele afirma que a promessa de Deus não falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são verdadeiros israelitas. A verdadeira descendência é definida pela promessa divina, como exemplificando em Isaque e Jacó, escolhidos antes de qualquer mérito humano. A eleição de Deus é baseada em sua soberania e graça, destacando que a salvação depende exclusivamente do propósito divino e não do esforço humano. Dos versículos 14 ao 24, Paulo defende a justiça de Deus, afirmando que sua soberania não compromete sua justiça. Ele lembra que a misericórdia de Deus é a expressão de sua vontade, não uma obrigação, citando exemplos como Moisés e Faraó, cujo coração foi endurecido para manifestar o poder de Deus. Paulo usa a analogia do oleiro e do barro para explicar que Deus tem o direito de moldar sua criação conforme o seu propósito, fazendo vasos para honra ou desonra. Ele conclui que Deus, em sua paciência, revela sua glória aos vasos de misericórdia, demonstrando que seu plano soberano é para o bem daqueles que recebem a sua graça. Dos versículos 25 ao 29, Paulo destaca a inclusão dos gentios no plano de salvação e a preservação de um remanescente de Israel. Citando Oséias, ele afirma que Deus chamará de meu povo aqueles que antes não eram, mostrando que os gentios, antes afastados, agora são integrados como filhos de Deus. Paulo também cita Isaías para ressaltar que, embora Israel seja numeroso, apenas um remanescente será salvo, evidenciando a fidelidade de Deus em preservar um grupo fiel. Ele lembra que sem a intervenção divina, Israel estaria perdido como Sodoma e Gomorra. E finalizando o capítulo 9, dos versículos 30 ao 33, Paulo destaca que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram-na pela fé, enquanto Israel, que perseguia a justiça pela lei, não a obteve. Ele explica que a justiça de Deus é concedida pela fé em Cristo e não pelas obras ou méritos humanos. Israel tropeçou na pedra de tropeço que é Cristo, porque buscava uma justiça baseada na lei.
Paulo cita Isaías, mostrando que quem confia em Jesus não será envergonhado. Essa passagem ensina que a salvação vem pela fé em Cristo e não por esforços próprios, enfatizando a graça de Deus. No capítulo 10, o apóstolo Paulo nos guia por um caminho profundo e transformador sobre a justiça que vem da fé. Ele aborda a diferença entre a justiça baseada na lei e a justiça que provém da fé em Cristo. Ele inicia expressando seu profundo desejo pela salvação de Israel, mostrando seu coração pastoral e sua intercessão pelos seus compatriotas. Paulo destaca que muitos israelitas buscavam a justiça por meio das obras da lei, mas não alcançaram a verdadeira justiça que é obtida através da fé. Dos versículos 1 ao 4, Paulo expressa seu desejo sincero de ver Israel salvo, destacando seu amor e oração por seu povo. Ele reconhece o zelo dos israelitas por Deus, mas lamenta que esse zelo seja sem entendimento, pois buscavam a justiça por meio da lei, ignorando que a verdadeira justiça vem de Deus através da fé em Cristo. Paulo explica que ao tentar estabelecer sua própria justiça, Israel não se submeteu à justiça de Deus. Ele afirma que Cristo é o fim da lei, cumprindo-a plenamente e tornando a justiça de Deus acessível a todos os que creem. Paulo enfatiza que a salvação não depende de obras, mas é um dom gratuito recebido pela fé, libertando-nos da necessidade de nos justificar por méritos próprios. Dos versículos 5 ao 13, Paulo contrasta a justiça baseada na lei, que exige obediência perfeita, com a justiça que vem pela fé. Ele destaca que ninguém pode cumprir a lei perfeitamente, mas a justiça pela fé é acessível e próxima a todos. Paulo explica que a salvação não depende de feitos extraordinários, pois Cristo já desceu do céu e ressuscitou dos mortos. Ela é alcançada por meio da confissão de que Jesus é o Senhor e da crença na ressurreição. Se você confessar com sua boca e crer em seu coração, será salvo. E Paulo reforça: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção entre judeu e gentil, pois Deus é Senhor de todos e concede sua bênção aos que o invocam com fé. Dos versículos 14 ao 17, Paulo destaca a importância da pregação do Evangelho para que as pessoas creiam em Cristo. Ele pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Ele enfatiza que a fé vem pelo ouvir e isso só é possível através da pregação. Paulo ressalta a necessidade de enviar pregadores. E como pregarão se não forem enviados? Ele cita Isaías exaltando a beleza de quem leva as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Embora nem todos aceitem a mensagem, como lembra Paulo, a pregação é essencial, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Isso reafirma a responsabilidade da igreja em proclamar o Evangelho, sabendo que a fé é gerada quando as pessoas ouvem a mensagem de Cristo. E para finalizar o capítulo 10, do versículo 18 ao 21, Paulo aborda a rejeição de Israel e a inclusão dos gentios na salvação. Ele começa afirmando que a mensagem do Evangelho foi amplamente divulgada, chegando até os confins do mundo. Mas muitos israelitas não acreditaram. Paulo cita Salmos 19 para destacar a universalidade da revelação de Deus. Ele pergunta se Israel não entendeu a mensagem e responde citando Moisés e Isaías. Moisés previu que os gentios seriam incluídos no plano de salvação, enquanto Isaías fala da graça de Deus alcançando aqueles que não o buscavam. Paulo finaliza lamentando a desobediência de Israel, destacando que Deus estendeu suas mãos a um povo rebelde, mostrando sua paciência e amor, mesmo diante da rejeição constante. No capítulo 11, encontramos uma das passagens mais profundas e emocionantes do Novo Testamento. Este capítulo trata da soberania de Deus em sua relação com Israel e a inclusão dos gentios em seu plano redentor. A leitura deste capítulo nos desafia a entender a grandiosidade do plano divino e a misericórdia infinita de Deus.
Dos versículos 1 ao 10, Paulo responde à questão sobre a rejeição de Israel, afirmando que Deus não rejeitou o seu povo. Ele é um exemplo vivo disso, sendo israelita da tribo de Benjamim. Paulo cita Elias, que pensava ser o único fiel, mas Deus revelou que havia reservado 7.000 homens que não se curvavam a Baal. Da mesma forma, ainda há um remanescente escolhido pela graça. Paulo destaca que a eleição é pela graça, não pelas obras. A maioria de Israel foi endurecida e não alcançou a justiça, enquanto os eleitos a obtiveram pela graça. Isso se deve à rejeição contínua de Deus, o que resultou em cegueira espiritual. Paulo cita Davi para mostrar que essa condição foi profetizada, sugerindo que, embora grave, a situação de Israel não seja definitiva. Dos versículos 11 ao 24, Paulo explica que a queda de Israel não foi para sua destruição, mas para abrir o caminho da salvação aos gentios, com o objetivo de provocar ciúmes em Israel e eventualmente levá-los de volta a Deus. Ele destaca que a rejeição de Israel trouxe riqueza ao mundo e aos gentios, e que a aceitação futura de Israel será ainda mais abençoada. Paulo usa a metáfora da oliveira para ilustrar a relação entre judeus e gentios. Israel é a oliveira cultivada e os gentios são ramos enxertados. Esse enxerto é pela graça e os gentios não devem ser arrogantes, pois a raiz sustenta os ramos. Ele adverte que os gentios devem permanecer na fé, pois assim como os ramos naturais foram cortados, eles também podem ser cortados por incredulidade. Por fim, Paulo fala da bondade e severidade de Deus, severidade para com os caídos e bondade para com os fiéis. Ele expressa esperança de que, se Israel não permanecer na incredulidade, será restaurado à sua posição, sendo novamente enxertado na oliveira. Dos versículos 25 ao 32, Paulo explica o mistério da salvação de Israel, destacando que Deus permitiu um endurecimento parcial de Israel até que os gentios fossem incluídos no plano de salvação. Ele afirma que todo Israel será salvo, referindo-se à restauração espiritual da nação como um todo, não à salvação individual automática. Isto ocorrerá quando o libertador vier de Sião para remover a impiedade de Jacó. Paulo reforça que a aliança de Deus com Israel é irrevogável e que, mesmo na desobediência, Deus continua a amá-los por causa dos seus pactos com os patriarcas. O plano de salvação inclui tanto judeus quanto gentios, demonstrando a misericórdia de Deus para todos. E para finalizar o capítulo 11, dos versículos 33 ao 36, Paulo exalta a sabedoria e o conhecimento incompreensíveis de Deus, exclamando sobre a profundidade dos seus juízos e caminhos inescrutáveis. Ele reconhece que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana e celebra sua transcendência, especialmente no plano de salvação para os judeus e gentios, que muitas vezes não conseguimos entender completamente. Paulo também reflete sobre como todas as coisas provêm, existem e são para Deus, convidando-nos a reconhecer que nossa vida e propósito têm origem e finalidades em Deus. Ele encerra com uma doxologia louvando a glória de Deus, nos ensinando a confiar plenamente na sua soberania, mesmo quando não compreendemos seus desígnios, e a adorá-lo com fervor. No capítulo 12, somos convidados a uma profunda reflexão sobre viver uma vida transformada pela graça de Deus. Paulo nos conduz por um caminho prático e inspirador, delineando o que significa oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este capítulo não é apenas um conjunto de diretrizes, mas um convite para uma revolução interior, onde o amor genuíno governa nossas ações e relacionamentos. Dos versículos 1 e 2, Paulo nos convida a uma transformação radical através da graça de Deus. Ele nos desafia a oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo, representando um compromisso diário com Deus, onde nossa vida reflete seu amor e vontade. A renovação da mente
é essencial neste processo, envolvendo uma mudança de perspectiva, alinhando nossos pensamentos com a verdade de Deus para discernir o que é bom e agradável a Ele. Paulo nos exorta a não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas a buscar uma transformação interior, uma resposta ao amor de Deus que nos leva a viver de forma santa e bondosa. Oferecer nossos corpos e renovar nossa mente são passos contínuos para viver de maneira que agrade a Deus, encontrando liberdade e propósito em sua graça. Nos versículos 3 a 8, Paulo nos ensina sobre a importância da diversidade e unidade no corpo de Cristo. Cada cristão recebe dons espirituais únicos de Deus para o bem da igreja. E esses dons devem ser usados com humildade e gratidão, sem orgulho ou superioridade. Paulo nos exorta a ter uma avaliação equilibrada de nossas habilidades, servindo uns aos outros de acordo com a fé que Deus nos concedeu. Ele usa a analogia do corpo para ilustrar a interdependência entre os membros, onde cada um tem uma função distinta, mas todos trabalham em harmonia para edificar a igreja e testemunhar o amor de Cristo. Ao usar nossos dons espirituais para servir, contribuímos para o crescimento e saúde da comunidade da fé, buscando sempre a glória de Deus e o benefício de todos. Dos versículos 9 ao 13, Paulo descreve o amor genuíno dentro da comunidade cristã, enfatizando que ele deve ser sincero e se manifestar em ações concretas para promover o bem-estar e a edificação mútua. Ele exorta os crentes a rejeitarem o mal e a se apegarem ao que é bom, vivendo de forma que suas vidas reflitam a transformação de Cristo. A hospitalidade é destacada como uma expressão prática deste amor, sendo um acolhimento generoso e caloroso para todos, incluindo os estranhos e necessitados. Paulo também destaca a importância de servir ao Senhor com zelo e fervor, mantendo a esperança na vinda de Cristo. O amor genuíno, portanto, é ativo, expressando-se em cuidado, serviço e compromisso com os outros, para a glória de Deus. E para finalizar o capítulo 12, dos versos 14 ao 21, Paulo nos orienta a responder às adversidades com amor e perdão, abençoando aqueles que nos perseguem. Ele nos ensina a alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram, promovendo empatia e solidariedade na comunidade cristã. Paulo também nos adverte contra a vingança, lembrando que a justiça pertence a Deus e nos desafia a vencer o mal com o bem. Além disso, ele exorta a viver em paz com todos, buscando promover reconciliação e harmonia sempre que possível. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação da Palavra do Senhor. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos em cima do capítulo 12, verso 2, onde está escrito que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queridos, quando nós somos salvos, somos regenerados, a nossa essência é transformada por Deus. É mudada a nossa essência. Então, aquilo que nós vivíamos não cabe mais na nova vivência. E por isso da necessidade de nós não nos moldarmos. Esse conformar é assim, não pegue a forma, não se molde com o padrão deste mundo. A necessidade de mudança, porque a nossa essência é mudada. E quando a nossa essência é mudada, nossos valores precisam ser mudados também. E as nossas ações, atitudes, tudo precisa ser mudado. Porque nessa nova vida, sendo transformado, sendo regenerado, nós precisamos revelar a Cristo às outras pessoas. Aonde você vive, onde você mora, onde você trabalha, as pessoas precisam ver em você atributos de Cristo. Você precisa ter a sua essência mudada ao ponto que as pessoas olhem para você e elas queiram saber o que você tem de diferente. E isso você vai poder testemunhar que é a nova vida em Cristo, foi o que Cristo fez com você. Você vai poder até testemunhar que você não era assim antes, que a sua vida não era tão boa ou tão apreciável assim antes, de repente, eu não sei como era a sua vida, mas você vai ter a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus fez em você.
Por isso, a importância de nós não nos criarmos no molde deste mundo, mas que você possa entender, há uma essência nova em você. Quando você é regenerado, Deus muda a sua essência, então é necessário que tudo na sua vida mude, para que as pessoas possam ver Cristo em você e você cumpra o ministério da reconciliação aonde quer que o Senhor te colocar. Que Deus os abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.